Talvez você não esteja atrasado, talvez você só esteja medindo a sua caminhada com a régua errada. E essa régua, muitas vezes, nem é sua. É a régua das redes sociais, da vida dos outros, dos resultados dos outros, da aparência de evolução dos outros. Você abre o celular e parece que todo mundo está vencendo, todo mundo está despertando, todo mundo está prosperando, todo mundo está em paz, todo mundo encontrou propósito, todo mundo está vivendo um grande amor, todo mundo está evoluindo espiritualmente. E aí você olha para a sua vida real, com contas, dúvidas, ansiedade, conflitos internos, recaídas, cansaço, dias confusos, e começa a pensar: será que eu estou ficando para trás? Mas deixa eu te dizer uma coisa logo no começo. Você não está vendo a vida dos outros. Você está vendo recortes, você está vendo vitrines, você está vendo momentos escolhidos, editados, iluminados, filtrados e organizados para parecerem mais inteiros do que realmente são. E quando você compara a sua vida inteira com o melhor recorte da vida de alguém, você sempre vai sair perdendo, porque você conhece os seus bastidores, você conhece seus pensamentos, suas falhas, suas dúvidas, seus medos, suas noites difíceis, suas recaídas emocionais, mas dos outros, você vê apenas o palco, e comparar bastidor com palco é uma das formas mais rápidas de destruir a própria paz. Só que existe uma comparação ainda mais perigosa do que a comparação material. Não é apenas olhar para quem tem mais dinheiro, mais beleza, mais relacionamento, mais viagens ou mais reconhecimento. Existe uma comparação mais silenciosa, a comparação espiritual. É quando você começa a olhar para a jornada dos outros e sente que todo mundo está mais evoluído do que você, mais consciente, mais disciplinado, mais iluminado, mais conectado, mais curado, mais perto de Deus, mais em paz. E então, algo que deveria te aproximar da sua essência começa a virar cobrança. A espiritualidade, que deveria libertar, vira mais uma competição, mais uma vitrine, mais uma performance, mais uma forma de se sentir insuficiente. E esse é um dos grandes perigos do nosso tempo, porque até o despertar virou conteúdo, até a cura virou estética, até a fé virou comparação, até o silêncio virou postagem, até a simplicidade virou imagem. E a pessoa começa a acreditar que, se ela não está meditando todos os dias, se não está manifestando abundância, se não está sempre calma, se ainda sente raiva, medo, ciúme, tristeza, ansiedade, então ela não evoluiu. Mas isso não é verdade. Evolução não é parecer em paz o tempo todo. Evolução é perceber quando você não está em paz e não mentir mais para si mesmo. Evolução não é nunca cair, é cair com mais consciência. Evolução não é nunca sentir dor, é parar de transformar toda dor em destruição. Evolução não é virar uma pessoa perfeita, é deixar de justificar os próprios erros com inconsciência. Mas nas redes, quase ninguém mostra isso, quase ninguém mostra o processo real, a crise antes da mudança, a recaída antes da cura, a confusão antes da clareza, a vergonha antes da coragem, a noite escura antes da fé. As pessoas mostram a frase pronta, a foto bonita, o momento em que entenderam o resultado depois que a tempestade passou. E você, vendo isso, começa a achar que está atrasado. Mas você não está atrasado. Você só está dentro de uma etapa que talvez ninguém esteja aplaudindo. E essa é uma verdade profunda. Nem toda evolução é visível, às vezes. A maior evolução da sua vida não aparece em uma foto, não vira legenda, não gera curtida, não impressiona ninguém. Às vezes, evolução é você não responder uma provocação. É você não voltar para um lugar que te destrói. É você escolher dormir em vez de se intoxicar com pensamentos. É você pedir perdão. É você reconhecer uma sombra sua. É você dizer não com culpa.
Mas dizer mesmo assim é você chorar e, se ainda assim não desistir, é você perceber que está repetindo um padrão e tentar fazer diferente. Isso também é espiritualidade. Talvez seja até mais espiritual do que parecer iluminado. Porque espiritualidade real não é estética, é prática, é escolha, é consciência aplicada nos momentos em que ninguém está vendo. É quando você está sozinho e decide não trair a si mesmo. É quando poderia agir igual antes, mas respira e escolhe diferente. É quando poderia se perder no orgulho, mas escolhe humildade. É quando poderia se vingar, mas escolhe silêncio. É quando poderia se abandonar, mas escolhe voltar. Só que isso não viraliza tanto. O que viraliza é a promessa rápida. Faça isso e sua vida muda. 3 sinais de que você é escolhido. 5 provas de que o universo está te testando. Como manifestar tudo em 24 horas. E muitas dessas coisas até podem ter valor simbólico. Podem gerar reflexão. Mas se você começa a consumir isso como fuga da realidade, você entra em outro ciclo de ansiedade, a ansiedade espiritual. Você começa a procurar sinais em tudo, começa a achar que tudo precisa ter um significado oculto, começa a se culpar porque ainda sente emoções humanas, começa a achar que está falhando porque a sua vida não mudou rápido. E aí, em vez de ficar mais presente, você fica mais perdido. Em vez de se aproximar da fé, você se aproxima da cobrança. Em vez de se curar, você transforma a cura em mais uma obrigação. E a pergunta é: será que você quer evoluir de verdade? Ou quer apenas sentir que está no controle do seu processo? Porque existe uma diferença. A evolução real não obedece ao nosso calendário. Ela não acontece porque você decidiu que até tal mês vai estar curado. Ela não respeita a pressa do ego. Ela acontece em camadas, em ciclos, em repetições, em testes, em perdas, em silêncios, em retornos. Às vezes, você acha que regrediu, mas na verdade está vendo com mais clareza algo que antes você nem percebia. Antes, você errava e nem notava. Agora você erra e sente incômodo. Isso já é consciência. Antes você aceitava qualquer coisa. Agora você sofre, mas percebe que não quer mais aquilo. Isso já é evolução. Antes você se perdia completamente em uma emoção. Agora você ainda sente, mas consegue observar. Isso já é crescimento. A evolução nem sempre parece luz. Às vezes, parece desconforto. Porque quando a consciência aumenta, você começa a enxergar suas próprias contradições. E isso dói. Você vê onde ainda é orgulhoso, onde ainda busca validação, onde ainda mente para si mesmo, onde ainda tenta controlar, onde ainda repete padrões antigos. E nesse momento, muita gente desiste, porque queria uma espiritualidade que aliviasse o ego, não uma espiritualidade que revelasse a verdade. Mas a verdade é que despertar não é sempre bonito, às vezes. Despertar é perder a ilusão sobre si mesmo, é perceber que você também erra, que você também machuca, que você também manipula às vezes, que você também foge, que você também quer parecer melhor do que é. E isso não significa que você é ruim, significa que você é humano. E quando você aceita a própria humanidade, a espiritualidade deixa de ser personagem. Ela vira caminho. Um caminho onde você não precisa fingir que está bem. Não precisa parecer evoluído. Não precisa provar que está acima de ninguém. Não precisa transformar cada dor em frase bonita. Você pode apenas ser honesto. E honestidade é uma das formas mais profundas de espiritualidade. Porque Deus, a vida, a consciência, o universo, a alma não se impressiona com aparência. A verdade não precisa de performance. E talvez esse seja o ponto central. Você não está atrasado.
Você está sendo chamado a parar de se comparar e começar a se escutar, porque enquanto você mede a sua vida pela vida dos outros, você perde os sinais da sua própria jornada. Você deixa de perceber suas pequenas vitórias, deixa de reconhecer suas mudanças internas, deixa de respeitar seu tempo, deixa de ouvir sua intuição e começa a viver como se a sua alma tivesse que correr para alcançar uma imagem que nem existe de verdade. Mas cada pessoa tem um caminho, e algumas flores não florescem no mesmo tempo. Algumas pessoas amadurecem no silêncio. Outras precisam quebrar muitas vezes antes de compreender. Outras passam anos parecendo paradas, mas por dentro estão reorganizando uma vida inteira. Você não sabe o que Deus, a vida ou o destino está trabalhando dentro de você enquanto nada parece acontecer fora. E talvez a fase em que você acha que está atrasado seja justamente a fase em que está sendo preparado. Preparado para ter mais consciência, mais estrutura, mais humildade, mais discernimento, mais verdade, porque receber algo antes da hora também pode destruir. Tem gente que pede amor, mas ainda não sabe amar sem controlar. Pede prosperidade, mas ainda não sabe lidar com responsabilidade. Pede visibilidade, mas ainda depende demais de aprovação. Pede paz, mas ainda é viciado no caos. Pede propósito, mas ainda foge da disciplina. Então, às vezes, a vida não está te negando, está te formando. E formação quase nunca parece sucesso. Formação parece repetição, parece espera, parece frustração, parece solidão, parece silêncio. Mas é ali que muita coisa é construída. O problema é que a comparação faz você desprezar o processo. Você olha para a colheita dos outros e sente vergonha da sua semente. Mas ninguém planta hoje e colhe amanhã uma árvore inteira. Existe raiz. E raiz cresce no escuro. Ninguém vê, ninguém aplaude, ninguém posta, mas sem raiz, qualquer vento derruba. Talvez a sua vida esteja criando raiz, talvez você esteja em uma etapa menos bonita, mas mais importante, talvez você esteja aprendendo coisas que não aparecem, mas que vão sustentar tudo o que vem depois. Então pare de perguntar, por que todo mundo está indo e eu estou parado? E comece a perguntar, o que essa fase está tentando me ensinar? Porque talvez você não esteja parado, talvez você esteja sendo alinhado, talvez você esteja sendo limpo de ilusões, talvez você esteja sendo separado de caminhos que não eram seus, talvez você esteja sendo chamado a construir uma vida mais verdadeira, não apenas uma vida mais bonita por fora. E aqui entra uma escolha importante. Você precisa decidir se quer viver para parecer evoluído ou para evoluir de verdade. Parecer evoluído exige imagem. Evoluir de verdade exige humildade. Parecer evoluído exige frase pronta. Evoluir de verdade exige prática diária. Parecer evoluído exige aprovação. Evoluir de verdade exige silêncio. Parecer evoluído alimenta o ego. Evoluir de verdade transforma a alma. E essa transformação, muitas vezes, não é barulhenta. Ela acontece quando você para de fugir de si mesmo. Quando fecha o aplicativo e encara a própria vida. Quando para de medir sua fé pela aparência da fé dos outros. Quando entende que ninguém pode viver o seu caminho por você. Quando aceita que a sua jornada tem um tempo, uma dor, uma beleza e um mistério próprios. Você não precisa estar no mesmo ritmo que todo mundo. Você não precisa provar nada. Você não precisa transformar sua evolução em vitrine. Você precisa ser verdadeiro, porque quando você para de se comparar, algo muito poderoso acontece. Você começa a enxergar o que já mudou em você. Talvez você ainda não esteja onde queria, mas também não é mais quem era. Talvez ainda sinta medo, mas agora percebe o medo. Talvez ainda se perca, mas agora volta mais rápido. Talvez ainda erre, mas agora não consegue mais fingir que não sabe. Isso é consciência, isso é caminho.
Isso é evolução. E talvez hoje você só precise ouvir isso. Calma, respira. Você não está atrasado, você está no seu processo. E processo não é punição, é construção. Não deixe a vitrine dos outros fazer você odiar o seu bastidor. Não deixe a pressa do mundo fazer você desconfiar do tempo da sua alma. Não deixe a comparação transformar a sua espiritualidade em ansiedade. Volte para você. Volte para o seu silêncio. Volte para o que é real. Volte para o básico. Volte para a presença, porque o caminho mais importante não é o caminho que te faz parecer melhor que os outros. É o caminho que te faz ser mais verdadeiro consigo mesmo. E talvez, quando você parar de correr atrás da evolução dos outros, finalmente comece a perceber a sua. Se esse vídeo falou com você, se inscreve no canal, porque aqui a gente aprofunda temas sobre consciência, espiritualidade, mente, comportamento e os processos invisíveis da nossa vida. Deixa seu like, comenta aqui embaixo se você já sentiu que estava atrasado na sua caminhada e compartilha esse vídeo com alguém que precisa parar de se comparar. Obrigado por assistir até aqui. A gente se encontra no próximo vídeo. Até o próximo vídeo.